Havia um vasto vale conhecido como Vale da Esperança, onde milhares de viajantes vagavam. Todos tinham um destino em comum: a lendária cidade da plenitude, uma metrópole de justiça e paz, onde todas as promessas seriam cumpridas. Mas a jornada era coberta de escuridão e a noite então se fazia muito escura. Muitos viajantes carregavam suas próprias lanternas, cada uma feita de cobre, prata ou ouro, acesas com seu próprio entendimento e esforço. As luzes eram variadas. Lanterna do esforço brilhava fortemente, mas apenas iluminava o próprio pé do viajante. Ele progredia, mas era incapaz de ver os buracos ou os desvios perigosos logo adiante. A lanterna da tradição brilhava com uma luz estável e agradável, mostrando o caminho que os ancestrais haviam trilhado. Contudo, ela parava de brilhar onde a tradição se encerrava, e muitos tinham medo de dar um passo novo, caindo na estagnação. A lanterna da razão era uma luz muito clara, mas fria. Ela iluminava cada rocha e cada sombra com precisão, mas não oferecia calor nem prometia conforto. Se o caminho parecesse ilógico, a luz se apagava. Com tantas luzes diferentes, cada viajante pensava estar no caminho certo, mas a maioria se perdia em círculos, tropeçando uns nos outros em ou suas disputas sobre qual lanterna era mais brilhante. De repente, surgiu um jovem mestre no centro do vale. Ele não portava uma lanterna de metal. Em vez disso, ele era a própria luz. Seu brilho não era uma luz focada, mas uma luz eterna que não projetava sombras. O mestre então disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muitos viajantes, orgulhosos de suas próprias lanternas, ignoraram-no. Mas alguns, que estavam cansados de se perder e de competir, ousaram aproximar-se. O que eles descobriram foi uma chave. A luz do mestre não apagou suas próprias lanternas. Em vez disso, a luz as recalibrou. Aqueles que andavam ao seu lado não apenas enxergavam o caminho sobre seus pés, mas conseguiam ver a cidade da plenitude no horizonte, pois a luz dele alcançava a totalidade do destino. Mais importante, a luz dele revelou que os buracos e perigos que ameaçavam as outras lanternas, outras famílias, suas jornadas, não estavam apenas no chão, mas também dentro deles mesmos. A luz eterna revelou a verdade completa sobre o destino, sobre o caminho e sobre a condição do próprio coração, unindo os viajantes numa única direção, algo que nenhuma lanterna de esforço humano jamais poderia fazer sozinha. É o que a lanterna do eterno, da luz eterna, conseguiu fazer. Então, vou dar uma paradinha aqui para falar. O que é a Bíblia? É uma carta de amor da parte de Deus para nós. Ela é histórica, é a palavra de Deus. Em várias oportunidades ela declara. Assim, em Mateus 4,4 está escrito: o ser humano não
não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outra passagem diz: toda escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, vocês já imaginam o que vamos falar hoje, a partir dessa parábola que vocês viram. Jesus é a sua luz. Jesus é a minha luz. A luz resplandece nas trevas. Uma pequena chama ilumina um ambiente escuro, por maior que ele seja. Assim Jesus é para nós. Em toda a nossa dificuldade, Jesus pode trazer luz. E com esta luz, podemos ter direção para onde irmos. Já vou pedir para você assistir o vídeo até o fim e saber que Jesus pode ser a minha luz, a sua luz, a nossa luz. E vou pedir também para você ver esse vídeo, compartilhar, comentar, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Eu faço isso com muito carinho, com muito assim amor no coração. Meu desejo é levar a palavra de Deus, abrir o reino de Deus para mais pessoas. Faço isso com todo o meu coração e tenho muita gratidão a Deus por me permitir ter a oportunidade de falar com vocês. Então, desde já, muito obrigada. Vamos lá sobre essa parábola do vale. Cada um tinha uma lanterna, cada lanterna tinha uma habilidade, mas cada uma delas tinha um defeito. Então, Jesus é a nossa luz. No final aparece a luz eterna, que é Jesus. Então, ao contrário daquelas luzes, que era o esforço individual, a tradição, a razão fria, a luz de Jesus, ela revela tanto o caminho a curto prazo quanto o destino final, que no caso da parábola era a cidade da plenitude. A luz que ilumina a verdade interior. Não basta a gente ouvir, não basta você saber com seu intelecto, com seu conhecimento. É necessário que essa verdade esteja escrita no seu coração. Então, a luz de Jesus não só nos orienta externamente, mas também ilumina a condição moral e espiritual de cada um de nós. Ela nos prepara para o caminho. E Jesus não anula ninguém, ele cumpre, ele vai aonde você está. Você não precisa de se transformar em alguma coisa, não. Se você clamar por ele, ele vai aonde você está. E ele trará respostas para você, trará luz para o seu caminho, trará direção para a sua vida. Então, esse é o alvo dele. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, assim, é algo muito tremendo. E eu vou, como sempre, falar aqui alguns versículos, Tem o Salmo 119, 105, que diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu gosto sempre de, junto com esse versículo, trazer a imagem de um passo. Ninguém dá um passo de 1 quilômetro. Então, é lâmpada para os pés, ilumina passo a passo das nossas vidas. E não há erro em a gente seguir, porque a gente sabe que ele nos conduzirá ao destino, Então, Jesus é o cumprimento dessa luz, desse salmo. A tua palavra é lâmpada, ele veio em carne, ele nasceu entre nós, viveu, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai. Esse é o Jesus que eu falo, é o Jesus que eu prego, é o Jesus que eu creio. E ele é o Todo-Poderoso, ele é capaz. Ele é lâmpada para os meus pés. Então, ele é luz para o meu caminho. Então, a minha vida, ela adquire uma direção. Aí, ele não mostra tudo de uma vez, é passo
por passo. Ninguém, como eu falei, dá um passo de 1 quilômetro, ou 100 metros, ou 200. Mesmo que a pessoa tenha 1,5 metro, o outro tem 2,20 metros. É sempre passo por passo. Então, ele habitou entre nós. João 1 fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e ele veio e habitou entre nós, né? E se fez carne e viveu por nós. Então, ele é a nossa lâmpada. Então, vamos mais alguns versículos para ficar bem forte, porque falou lá, né, que a palavra é alimento, é vida para nós. Nem só de pão a gente vive, mas da palavra. Então, ao ouvirmos, ao meditarmos, ao escutarmos essa palavra, isso vai entrando, isso vai transformando o nosso coração, porque ele tira o coração de pedra e põe o coração de carne. Então, vejamos, João 12:46 diz assim: eu, que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Olha que ousadia! Olha, ele colocou na primeira pessoa, eu que sou a luz. Então, aquilo que é a verdade, se ele falar que não é verdade, ele está mentindo. Se ele dizer que não é luz, ele está mentindo, ele está deixando de ser Deus. Então, por isso que ele tem essa ousadia extraordinária de dizer, eu que sou a luz, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E quem de nós quer permanecer nas trevas? Quem de nós não quer saber o caminho, não quer saber a direção da nossa vida? Então, assim, ele está aí de braços abertos para você. Ele é a luz que ilumina. Tem até uma música, a luz que ilumina o meu ser, né? Então, assim, pensa bem, você não precisa de toda a luz do mundo, você não precisa de estar sentado lá no sol, né? Que é aquela estrela que a gente conhece como de quinta grandeza. Desculpa. Se você está num lugar escuro, você acende um fósforo. Aquela luzinha é suficiente para você discernir aquele local. E você pode encontrar a entrada com uma pequena chama. Assim é com Jesus. Você pode... riscou um palito de fósforo, ele iluminou, você decidiu seguir o caminho. Olha, você pode confiar, pode seguir, que esse caminho vai de luz em luz. Então, essa é a experiência, né? Se você parar e pensar num quarto escuro, acende um fósforo, ele já ficou claro, já dissipou as luzes, né? João 5 também fala, a luz resplandece nas trevas. É exatamente isso que eu estou, né, pedindo vocês para visualizarem. E as trevas não prevalecem contra ela. Se está escuro, acende um palito de fósforo que seja, já não tem mais trevas, né? Olha, para que o Senhor nos está mostrando esse caminho, nos está dizendo que Ele é a luz e quem crê nele não ficará nas trevas? É porque Ele fez um plano, um projeto para que tudo que fosse é para o nosso bem. Olha só, eu achei essa passagem aqui demais, está em Deuteronômio 12:28, que diz assim: ouve e guarda todas estas palavras que eu te ordeno, para que te vá bem, a ti e a seus filhos depois de ti. De quem que ele está falando? Da nossa família, da nossa geração. É para sempre. Você escolhe Jesus, você pode passar de pai para filho, de mãe para filho, e isso não tem fim. Olha só, vou repetir. Ouve e guarda todas estas palavras que eu te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti para sempre. Se fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Existe um se aqui.
Mas eu posso te dizer que ele te dá todos os recursos para você dar esse passo após o outro, de você chegar aos filhos dos seus filhos. Família, né? É aquilo que Deus fez, planejou. Desculpa. Planejou para nós. Você vê família, eles tentam destruir, mas é tão forte. Eu fico pensando, até os bandidos criminosos têm família. Eles conseguem amar uns aos outros, porque é algo tão sobrenatural, a família. Então Deus quer que a gente viva em família, que a gente vá guardando isso, que vai de filho para neto, para bisneto. E Mateus 5,16 também fala: assim resplandeça a vossa luz diante do homem, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Olha, isso não é para a gente se tornar arrogante, para a gente se achar. Lembra das lanternas? Cada um tinha uma lanterna. Ele achava que ia dar tudo certo, mas cada uma daquelas lanternas tinha um defeito. Da razão, se aquilo não parecesse lógico, logo apagava. Da tradição, se tivesse alguma coisa nova, não sabia o que fazer. E a outra que fez a lanterna de ouro e baseado no seu conhecimento, ele não conseguia ver além do seu passo, não servia para os outros. Então, a nossa luz pode resplandecer não por nossa força, não por nós mesmos, mas por causa dele, porque ele mesmo vai, através da palavra, transformando o nosso coração. Então é possível a gente resplandecer, a gente brilhar, não por arrogância, mas por humildade, por saber que a gente depende dele, por saber que com o nosso coração a gente não consegue amar completamente como precisávamos. Só o amor de Deus, batismo de amor, é a gente fazer uma imersão no amor, e só Jesus pode fazer isso conosco. Então, é uma ousadia, assim como ele falou, eu sou a luz, quem crê em mim não viverá em trevas. Assim também ele fala, assim resplandeça, é um comando, a vossa luz diante dos homens, para que vejam que é possível fazer boas obras, não para glorificar a nenhum de nós, mas que glorifique a vosso Pai que estás nos céus, que reconheçam que tudo vem dele e para ele. Então, como é que a gente vai fazer para seguir essa luz? Ah, mas se eu não enxergar? Não tem como. Ele prepara o caminho, ele te dá tudo necessário. Olha só o que está escrito em 2 de Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, se ele é a nossa luz, eu creio nele, eu vou ir seguindo o comando da palavra que está lá, que chegou até nós, como falou aqui, a luz, né? A palavra dos profetas. Tudo que está escrito na Bíblia, eu vou me expor, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou pedir a Deus revelação, eu vou me expor a isso. Então, eu já fui para ele já é a minha luz, então eu vou andar como filhos da luz, porque eu vou ficar junto e misturado, agarradinho com Jesus, e ele será a minha luz. Então, assim, e qual é a convicção de que a gente não vai largar dele de jeito nenhum? Olha só, Paulo falou lá para os Efésios, no capítulo 5, verso 8. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Então, antes, no passado, antes de a gente conhecer Jesus, a gente pegava a nossa própria lanterna, a gente queria seguir nosso próprio rumo. Aí eu é que sei, não preciso de ninguém. Assim como a própria parábola falou que algumas pessoas desprezaram. E isso vai continuar acontecendo, infelizmente. Não é da vontade de Deus. Deus quer que todos sejam alcançados. Mas ele não obriga ninguém. Ele simplesmente convida.
convida a vir se aproximar dele. Ele não obriga. Quem obriga é o chifrudo, vocês já sabem, né? Mas Jesus não, ele convida. Se a pessoa não quiser, fazer o quê? Né? Então, Paulo está falando aqui que antigamente a gente não estava nem aí, fazia tudo que dava na telha. Mas a gente largou o passado de trevas. Já aprendemos que devemos, né, nos identificar com a palavra, buscar conhecer, nos arrepender, porque a nossa vida é mais ou menos como uma cebola. A gente não descasca ela de uma vez, sabe? Cada camada da cebola é uma etapa, é uma fase da nossa vida. E o Senhor vai ali mostrando aquilo que nós precisamos ajustar, acertar. Então, esse arrependimento vai perdurar, né? À medida que a gente vai conhecendo, através da palavra, aquilo que seria a luz, o caminho correto, a gente vai percebendo que estava em outro caminho. Aí você vai se arrepender. E o Senhor vai vir e vai curar essa ferida, vai curar essa mágoa. E nós vamos arrepender, confessar e mudar de direção, e seguir a luz e deixar de seguir as trevas, né? Então, o Senhor é a nossa luz. Agora eu vou ter que segui-lo, eu vou ter alegria, não é o ter obrigação que vai ser ruim, não, é o ter alegria. Existe um esforço? Sim, faz parte, tudo na vida tem esforço. Não tem como, né, assim, ignorar, faz esforço. Olha só, em Deuteronômio 18:8 também está escrito: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir. Então, ele já te deu, você só vai pegar. Então, é um caminho, existe um certo esforço, mas é um esforço diferente, é um esforço no qual você não está sozinha. Ele vai te dar, ele vai te suprir do que é necessário. Olha só, em 2 Coríntios 3:5 está dizendo: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Até isso, até a capacidade de discernir, a sabedoria, a inteligência vem de Deus. Se a gente pedir, está escrito, peça sabedoria que Ele dá a quem pedir, sabe? A gente buscar o entendimento, buscar o conhecimento de Deus, está na palavra, está disponível para nós. Então, a nossa capacidade vem de Deus. Então, é um esforço, você faz, mas o Senhor, assim, é a confiança, a certeza de que Ele vai te dar. Em 2 Coríntios 4:18 também está escrito: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Então, mas o que é isso? Que loucura é essa? Você está falando de sabedoria, de inteligência, de capacidade, de repente vem esse trem aí que as coisas que não se veem são eternas? É isso mesmo, há mistérios, há, como diz o pastor Luiz Saião, há uma santa loucura, há coisas que você tem que abrir mesmo a sua mente, a sua cabeça e atentar para as coisas que você não está vendo, porque há mistérios, há coisas maravilhosas que o Espírito Santo quer te revelar. E aquelas coisas que não se veem são eternas. Então são coisas assim, sabe, tremendo. Então tem gente que acha, não, vida de crente é aquela vida monótona, eles não podem fazer nada. Gente, isso é a maior mentira do mundo. A vida de crente é uma aventura, porque a gente está descobrindo o Senhor e está descobrindo novas coisas, o que a gente pode fazer, o que Ele pode nos dar. E não é só assim para dar e receber, é conviver, sabe? É assim, é buscar intimidade com Ele, é aprender dEle, é estar junto, sabe? Eu falei de família, né? Não é gostoso estar junto de família? Às vezes você está perto, você nem vai, você está lá, ao lado, junto. Tem o tempo de conversar, tem tempo de tudo, mas estar junto, estar próximo,
isso também faz parte. Mais uma passagem, Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. É um esforço que te faz achar que é Ele que te faz alcançar. É um esforço de saber que esta é a sua parte. Ele já fez tudo. Nessa guerra você só vai ter que lutar, pois a vitória já é sua. Então, assim, porque as coisas do mundo nos envolvem. Se a gente parar, você ficará preocupado só com o seu dia a dia, só com o seu sustento, só com os seus alvos, seus planos, seus projetos, sua família, seu serviço. Então, por isso que Paulo fala aqui, olha, pense nas coisas de cima, sai um pouco dessa loucura aí do ter que fazer, do ter que aguentar. Então, o Senhor fala, sai um pouco. Há mistérios, há coisas que vocês não veem, que são eternas. Então, assim, é algo assim sobrenatural, sabe? Então, Jesus é a nossa luz, é a sua luz, é a minha luz. Veja que Jesus, ele gosta de repetir, porque isso é bom para nós. A gente sabe que quando você se expõe muitas vezes a um conhecimento, é para o nosso bem, para aquilo fixar. Paulo também gostava de repetir. Então, vou pegar uma fala de Jesus que ele repetia, está lá em João 8:12. Gente, eu estou olhando para lá e para cá porque o meu cachorro fica preso, ele soltou e está correndo por aqui, sabe? Já já eu vou ter que correr atrás dele. Então, João 8:12 tá. Então Jesus tornou a falar-lhes dizendo, Jesus tornou a falar, eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, de novo, ele está prometendo a luz da vida, está prometendo a graça. Então, assim, ai, se eu pudesse, como dizia minha mãe, e a gente que é mãe, né? Tem vontade de tirar com a mão, ou então pôr com a mão. Mas não tem como, cada um faz sua escolha, cada um, né, toma suas decisões. Gostaria eu que cada um de vocês abrisse o coração para Jesus. Então já vamos para a conclusão. Qual o versículo-chave que eu separei de tantos que a gente leu? Eu separei o João 12:46, que diz assim: eu, que sou a luz do mundo, vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então o Senhor quer nos trazer a luz, nos dar a luz, nos liberar a luz. Então, em nome de Jesus, eu vou pedir para você repetir após mim. E vou orar para que o Espírito Santo, nessa hora, toque o seu coração, como toca o meu também, sobre 7 frases, né, que eu vou pedir para repetir. A tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. A tua palavra, Senhor, é luz para o meu caminho. A minha luz vai resplandecer diante dos homens. Os homens verão as minhas boas obras, mas eles verão para glorificar ao Pai que está nos céus. Antes eu vivia em trevas, mas agora eu estou na luz do Senhor. Andarei como filhos da luz. Então, Senhor, eu vou orar, eu agradeço, porque o Senhor me criaste, me deste vida. Eu te agradeço pelo seu amor incondicional, por tudo que o Senhor fez, porque o Senhor mesmo se ofereceu por mim. Eu te agradeço, Jesus, porque sei que está contigo até a consumação dos séculos, porque o Senhor declarou na tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor me deu a sua luz.
Eu te agradeço porque eu viverei na sua luz, porque é promessa tua, Senhor. E eu vou pedir que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana, no nome santo de Jesus, o Cristo, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Deus te abençoe. Beijo no coração. Até a próxima semana.